Olá! Os produtos Induspaquet são resultado de um rigoroso processo de produção que inclui a mais alta tecnologia em equipamentos e pesquisa, aliada à vasta experiência no manejo dos mais variados tipos de madeira. Nossos pisos são fornecidos a uma exigente clientela espalhada pelos 4 cantos do mundo. Este manual tem como objetivo orientar clientes e instaladores sobre a utilização ideal dos nossos produtos. As informações contidas aqui são embasadas na nossa experiência em relação a técnicas e ferramentas desenvolvidas em conjunto com empresas parceiras para se chegar ao melhor resultado possível. A madeira é um material extremamente seguro, que dura a vida toda, mas essa durabilidade depende inicialmente de uma correta instalação. É muito importante que todas as orientações sejam seguidas atentamente, para que sua obra se enquadre no nosso sistema de garantia. Assim, evitaremos qualquer transtorno em relação à falta de informação ou à má instalação do piso. O cuidado com nossos produtos começa a partir do recebimento do material. O primeiro passo é verificar no ato da entrega a metragem comprada. O ideal é se adquirir em torno de 10% acima do necessário. Verifique também se as embalagens possuem a marca Induspaquet e se estão devidamente fechadas. O armazenamento correto em obras sem o contato direto com o chão se faz necessário para evitar que a umidade chegue ao piso. Alguns produtos como assoalho, deck e lambril podem ir soltos na carga, mas levam identificação impressas no verso das peças. Por se tratar de um material que se altera em contato com a luz, a madeira sofre alterações em sua cor quando é retirada da embalagem. Esse processo se chama oxidação. Por isso, é normal que a madeira recebida não tenha a mesma cor da amostra vista na loja. Porém, após a instalação, ela se uniformiza naturalmente e atinge o padrão desejado. Durante esse processo, deve-se evitar o uso de tapetes que impeçam a respiração da madeira. É importante lembrar ainda que, por se tratar de um material natural, algumas alterações em suas características podem ocorrer, como tonalidades diferentes e pequenas diferenças na espessura das peças. A Induspaquet acaba de adquirir a certificação da Comunidade Europeia para a classificação e normatização de seus produtos, o que atesta a empresa em um dos mais rigorosos mercados do mundo. No Brasil, também somos certificados pela Associação Nacional dos Produtores de Pisos de Madeira, ANPM. Para se obter esta qualificação, é necessário atender rigorosos critérios. Os nossos pisos podem ser assentados no contrapiso, em compensado naval, barrote ou ainda sobre outros pisos já existentes, como cerâmica, pedra ou outro piso de madeira. Nesse caso, deve-se consultar o ponto de revenda Induspaquet para que seja indicado o preparo adequado da superfície. O mais comum, no entanto, é a aplicação direta no contrapiso. Este contrapiso é especificamente uma camada de regularização que deve ser aplicada sobre a base de concreto tradicional. Deverá ser composta de cimento e areia, com traço de 1:3 e ter no mínimo 3 centímetros de espessura. Além de servir para a fixação do piso, o contrapiso de regularização deve ser absolutamente regular, uniforme e ter o teor de umidade ideal. Caso contrário, aumentará o consumo de cola, dificultará a colocação de parafusos e comprometerá a aplicação do piso de forma geral. A impermeabilização é uma etapa fundamental para a execução do contrapiso. Em caso de pisos térreos, 3 tipos de umidades podem ser comprometedoras. A primeira é a umidade residual. Ela ocorre quando a água utilizada na execução do contrapiso não se evaporou completamente. O ideal é aplicar o piso no mínimo 30 dias após a preparação do contrapiso.
Se este tempo de secagem não puder ser respeitado, deve-se consultar o ponto de revenda Indusparquet. Outro tipo de umidade que pode comprometer o contrapiso é a ascendente, que é provocada pelo contato do concreto com a terra. Por fim, a umidade de contato. Esta umidade é provocada pelo contato da terra com a parede. Ocorre quando a terra está um nível acima do piso colocado. Para proceder à impermeabilização do contrapiso, recomendamos algumas opções. A primeira é o uso do Radflex, numa proporção de 1:1 com cimento. Essa mistura deve ser aplicada entre a base de concreto e o contrapiso de regularização. O consumo ideal é de 1 kg por metro quadrado. Como segunda opção, temos a impermeabilização sobre o contrapiso, que pode ser feita com Radflex PU, uma razão de consumo de 700 gramas por metro quadrado. Finalmente, temos a opção da adição de impermeabilização Radflex diretamente à massa do contrapiso. Neste caso, substitui-se 30% da água pelo produto. Apesar do custo mais elevado, esta técnica garante praticamente 100% de impermeabilização. Em casos onde já existe um contrapiso, mas se ele for de baixa resistência, pode-se utilizar o produto Radfix, de base acrílica, porém, deve-se consultar o ponto de revenda Indusparquet. Antes do início da instalação do piso de madeira, é necessário verificar se a obra está fechada, com janelas e portas devidamente protegidas. A superfície deve estar seca, sem qualquer tipo de pó, gesso, resto de tinta ou betume. Caso contrário, deve-se limpar com escova de aço e retirar o excesso do pó com um aspirador. Para se obter o resultado ideal em sua obra, recomendamos o uso da cola poliuretana PU Indusparquet. Esse produto não contém água em sua composição e oferece segurança adequada ao piso. Antes de iniciar o preparo da cola, verifique se o kit piso. Na fixação do piso de madeira, a limpeza das superfícies com marcas de cola deverá ser feita após a aplicação de cada balde. Para limpar tanto o piso de madeira quanto eventuais manchas da pele, recomendamos o uso de Radsolve. No caso da aplicação